Havendo número regimental. Havendo número regimental, declaro aberta a 26ª reunião. Por favor, silêncio. Querido. Havendo número regimental, declaro aberta a 26ª reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada pelo Requerimento 1 de 2012. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa e a aprovação da ata da 25ª reunião da comissão. Não havendo quem queira discutir, a ata está aprovada. Bom dia. Melhora o microfone da procuradora. Bom dia. Gostaria de cumprimentar o presidente dessa comissão parlamentar de inquérito, juntamente com o vice-presidente e o relator. Cumprimento também todos os demais integrantes dessa comissão parlamentar de inquérito e todos os presentes. O certo é que a Operação Monte Carlo desvelou uma máfia, uma sociedade bem estruturada, mais lucrativa do que uma grande empresa. Um grupo profissionalizado, estável, permanente e habitual, montado para o cometimento de crimes de natureza grave. A sua existência, por mais de uma década, foi suficiente para montar e organizar uma estrutura estável e entranhada no seio do Estado, inclusive com a participação, distribuição centralizada dos meios de comunicação para o desenvolvimento das atividades, com o objetivo de inviabilizar a interferência das agências sérias de persecução penal. Ficou clara a existência de uma estrutura central, piramidal e hierarquizada, com distribuição da renda entre os membros. E para se perpetuar por anos a fio, em locais conhecidos, de modo mais ou menos explícito, a atividade criminosa conectou-se a agentes do Estado, em uma imbricação espúria dentro da administração pública. Além dessas características, o grupo possui hierarquia, divisão de trabalho, criação de uma cadeia de comando, corrupção, troca de favores, exploração de mercados ilícitos, exploração lícita de mercados lícitos, monopólio e obstrução da justiça. Vale registrar também a utilização de contas de diversas empresas, inclusive laranjas, para realizar a movimentação financeira do montante espúrio arrecadado e controlado por Carlinhos Cachoeira. Com efeito, o recrutamento dessa organização do braço armado do Estado, com a cooptação de policiais militares, delegados civis, delegados federais, deixou a sociedade totalmente desprotegida. Policiais civis, federais e militares cooptados, eles passam a integrar o grupo como informantes para uma espécie de contratação mensal, pagamento mensal, transferir informações importantes sobre o trabalho que potencialmente poderia ser desenvolvido no enfrentamento à atividade. A investigação Monte Carlo limitou-se a investigar uma quadrilha armada, a exploração ilegal de jogos, o contrabando, a corrupção policial e a violação de sigilo. Primeiro, por falta de estrutura, falta de pessoal na Polícia Federal e no Ministério Público Federal. Segundo, por conta dos constantes vazamentos. Muito obrigado, deputado. Passo agora a palavra ao senador ex-presidente Fernando Collor de Mello, por 10 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor relator, doutora Leia Batista de Oliveira, doutor Daniel de Rezende Salgado. Eu gostaria de fazer algumas perguntas simples e ouvir a resposta de vossas senhorias. Doutora Leia Batista de Oliveira, quais são as condutas possíveis por parte de um membro do Ministério Público na apreciação de um inquérito policial? Que providências ele pode tomar ou que deve tomar? O membro do Ministério Público Federal, estadual, qualquer que seja, ele, ao receber uma investigação, pode ser um inquérito ou uma peça informativa,
ele tem a possibilidade de arquivar, ele denuncia, ele pode... Ao juiz. Denuncia e pode também pedir algumas diligências. Perfeitamente. Doutor Daniel de Rezende Salgado, o que o senhor entende por ação controlada? Senador, como foi colocado no início, né, o trabalho de enfrentamento às organizações criminosas precisa ser um trabalho estratégico. Há necessidade de se estabelecer estratégias de enfrentamento a esses grupos criminosos. E a utilização de técnicas especiais de investigação, como, por exemplo, a questão da ação controlada, que está lá disposta no artigo 2º da Lei 9.034 de 1990. Exatamente. É uma das técnicas especiais de investigação que podem ser utilizadas. Como eu disse aqui, o Ministério Público, tanto o Ministério Público como a Advocacia, dentro da atuação estratégica, eles pode o Ministério Público desenvolver trabalhos para se chegar à conclusão de qual seria o momento adequado para se desencadear um arquivamento, uma diligência ou o início de uma investigação. Ação pressupõe-se fazer alguma coisa. Talvez fazer alguma coisa, depende da estratégia a ser utilizada. Às vezes não é o momento para se fazer aquela coisa. Bom, senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores parlamentares, eu fiz essas perguntas porque o senhor Procurador-Geral da República, ele demorou a tomar qualquer tipo de providência em relação à Operação Vegas por quase 2 anos. Isso que a doutora Leia respondeu, quais são as condutas possíveis por parte de um integrante do Ministério Público diante do recebimento de um inquérito, ele tem, por dever de ofício, ele tem que tomar uma dessas três alternativas. Ou arquiva, ou demanda novas investigações, ou devolve ao juiz. E o senhor Procurador-Geral da República não utilizou de nenhuma dessas alternativas conforme preconizado em lei. Quase 2 anos, esse processo permaneceu inerte na Procuradoria-Geral da República. Em segundo lugar, na resposta que Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral da República, ofereceu a esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, nas perguntas que foram enviadas pela presidência desta comissão, ele sugere, de uma forma tinhosa, que, graças ao que ele chama de sobrestamento, ou seja, de não ter tomado nenhuma providência em relação à Operação Vegas, ele disse que, ele sugere de forma tinhosa, que não fez isso porque estaria em curso uma outra operação que tinha vinculação com a Operação Vegas. E aqui nós ouvimos da senhora doutora procuradora Leia Batista de Oliveira que uma operação não teve nada a ver com a outra. A Operação Vegas, a Operação Monte Carlo não é a continuidade da Operação Vegas. O senhor Procurador-Geral da República, ele faltou com a verdade. Temos uma outra pergunta a fazer, e aí eu faria aos dois, a procuradora e ao procurador. É normal que na distribuição de processos que cheguem à Procuradoria-Geral ou às procuradorias de um modo geral, de um modo alheio, que esses processos eles sejam canalizados para um único procurador? Ou o normal não seria fazer uma distribuição pelo sistema eletrônico ou por um outro sistema qualquer? Os senhores não acham esquisito que todos os processos que chegam na Procuradoria-Geral da República e que incluam nomes que têm prerrogativa de foro, que esses processos sejam concentrados na mão de uma única pessoa, no caso, a procuradora doutora Cláudia?
Ou isso é uma prática normal? Quem tem assento no Supremo é o Procurador-Geral da República, né? Então, ele pode fazer isso? É uma coisa eticamente inatacável? Qual é a avaliação que eu posso fazer disso? Muito bem. A doutora Leia, por favor. Eu não tenho conhecimento da sistemática adotada pelo Procurador-Geral da República na distribuição dos processos. Eu sei, como o Daniel informou, que a competência para atuação é do Procurador-Geral da República, mas eu não sei, não tenho conhecimento qual é a sistemática adotada para ele, para delegar esse trabalho, até porque ele não consegue fazer tudo, ele precisa delegar. Então, em função disso, a informação passaria a vossas senhorias para informar que todo e qualquer processo que chega na Procuradoria-Geral da República e que incluam nomes com prerrogativa de foro vão para a mão da subprocuradora doutora Cláudia, esposa de Sua Excelência o senhor Procurador-Geral da República, fazendo uma reserva de mercado de processos deste jaez. O procurador, senhor presidente, senhor relator, o procurador, ele, portanto, ele faltou com a verdade quando disse que ele agiu de conformidade com a lei ao não tomar providências. É mentira, e aqui já foi visto isso, porque ele tinha que ter tomado uma das 3 alternativas. Em relação à doutora Cláudia, ela também foi desmentida, não sei se vossas excelências se lembram, mas quando veio aqui depor o delegado que presidiu o inquérito da Operação Vegas, e a doutora Leia deve conhecê-lo, o doutor Raul, quando perguntado a ele se ele não tinha achado esquisito que esse inquérito tivesse permanecido tanto tempo na Procuradoria-Geral sem que nenhuma providência houvesse sido tomada, ele disse que sim, que achou esquisito, achou estranho, e que foi a Procuradora-Geral, que detém essa reserva de mercado, porque havia pessoa com prerrogativa de foro na Operação Vegas, e que, segundo ela, uma declaração anterior à oitiva dele, segundo ela, ela teria agido assim, junto com o Procurador-Geral, de não tomar nenhuma providência, a pedido do Dr. Raul. O Dr. Raul aqui esteve, prestou o seu depoimento e desmentiu a doutora Cláudia. Disse que, ao contrário, esteve com ela sim, mas para manifestar a estranheza dele, enquanto presidente do inquérito da Operação Vegas, pela demora nas providências que deveriam já ter sido tomadas. Em relação à questão do segredo de justiça, é do nosso conhecimento que as duas investigações, as duas operações correm sob segredo de justiça. O que os senhores entendem como segredo de justiça? É seguir o princípio do segredo de justiça, dar entrevistas à imprensa, como foi dado, por exemplo, pela doutora Leia recentemente? Senador, a ação penal resultante da investigação da Operação Monte Carlo, ela não está em segredo de justiça. O que acontece é que a interceptação, por razões óbvias, é sigilosa, para garantir a efetividade da investigação. Então, toda interceptação é sigilosa. A ação penal não é sigilosa. O que aconteceu? Quando a operação foi deflagrada no dia 29 de fevereiro, o Ministério Público, e eu falo eu, Daniel e outro colega que trabalhamos na operação, nós decidimos fazer uma coletiva juntamente com a Polícia Federal para informar a sociedade sobre as prisões, os afastamentos das funções públicas, e foi o que foi feito. No dia 29, eu e o Daniel, juntamente com o delegado Matheus, fizemos uma coletiva falando de uma forma genérica a atuação da organização. Posteriormente, eu concedi também uma coletiva com o Daniel para informar a sociedade o oferecimento da denúncia.
E depois não mantivemos mais contato com a imprensa. Recentemente, eu concedi uma entrevista para um jornalista da Rede Globo. Ele me procurou e falou que queria fazer uma matéria sobre a periculosidade da organização, e que ele tinha todo o material e se eu poderia conceder uma entrevista. E assim o fiz, concedi a entrevista sem revelar nenhum fato sigiloso, mas a forma de atuação da organização criminosa, as chantagens, as ameaças, a cooptação dos agentes estatais, e foi isso que foi Esse contato feito. com os jornalistas, portanto, é algo que se faz presente normalmente na relação da senhora, dos senhores procuradores? Não, o que eu posso afirmar foi isso. A gente teve uma coletiva na deflagração, a outra coletiva quando nós apresentamos a denúncia, e essa entrevista para o jornalista. Eu digo isso apenas porque recebi uma informação, eu sei qual será a resposta de vossas senhorias, de que não participaram desta reunião, que supostamente teria ocorrido no dia 2 de março, a partir de meio-dia, numa localidade próxima onde funciona a sede da revista Veja, quando os senhores, na companhia do procurador Alexandre Camanho de Assis, teriam entregue os 2 inquéritos da Operação Vegas e Monte Carlo a 2 jornalistas da revista Veja. A senhora e o senhor não confirmam esse encontro? Não, eu não sei nem aonde fica a empresa, a revista tempo de Vossa Veja. Excelência concluiu, senador. Eu, inclusive, recebi o requerimento de Vossa Excelência pedindo toda a minha agenda do dia 26 a 3 de março. Isso. Pedi um levantamento para o procurador-chefe da Procuradoria do Estado de Goiás. O que aconteceu? No dia 26 de fevereiro, foi domingo. Esse dia eu não trabalhei e estava na expectativa da deflagração. Isso. No dia 27, eu estive aqui em Brasília com o juiz federal responsável pelo caso, juntamente com o Daniel, e estivemos no Conselho Nacional de Justiça com uma reunião com a Eliana Calmon e um juiz auxiliar do CNJ, pedindo segurança e tranquilidade para o juiz exercer as funções dele. Confere. Nesse mesmo dia, eu voltei para Goiás, para Goiânia. Na parte da manhã, eu trabalhei na expectativa da deflagração da operação. No período da tarde, eu voltei a Brasília no carro oficial com o motorista, esperando a deflagração. Cheguei aqui à tarde, na terça-feira, tive uma reunião com o delegado Matheus e com a superintendente aqui da Polícia Federal no DF, Silvana. Da Operação Monte Carlo. Da Operação Monte Carlo. Não dormi à noite, a operação foi deflagrada na quarta-feira pela madrugada. Nesse dia que o senhor fala da reunião, no dia 2, né? Sim. Eu estive acompanhada do motorista oficial, estive nos seguintes locais. Na parte da manhã, eu estive na PGR. Depois, eu estive no Conselho Nacional de Justiça novamente, porque, em razão da reunião anterior, nós fomos entregar o documento por escrito, formalizando o pedido de segurança para o juiz. Está muito bem. E depois retornei à PGR. Certo. E depois voltei para Goiânia. Senador, o tempo de somente Vossa concluir, Excelência está senhor encerrado. presidente, mas somente Eu concluindo pediria a aqui, Vossa Excelência. Em um minuto. Eu reescrevo. senhor É presidente. porque há uma situação que os demais oradores... Os demais oradores... Presidente. A senhora procuradora, eu digo em função do que disse a senhora procuradora. Senhor presidente, pode ser apurado vai controlar a CPI ou não vai controlar? A influência Senador. de órgãos de comunicação a favor dos contraventores. Lá a CPI tem conhecimento ou não vai disso? controlar a CPI? A senhora tem conhecimento Pensa quem dita, senhor presidente. Eu só peço ao senador Fernando Collor de Mello, eu vou reescrevê-lo para essa última questão de Vossa Excelência, mas o tempo de Vossa Excelência já extrapolou Então, eu quero o apenas tempo deixar regulamentar. registrado que a procuradora Leia, a doutora Leia, falou em troca de favores, e eu gostaria que ela explicasse melhor que troca de favores são essas, e também da influência de órgãos Ele continua de imprensa inserindo, senhor dentro do processo. Presidente, E Eu fazendo encerro, senhor referências. eu passo então ao último orador, o senador Fernando Collor de Mello, por 10 minutos. Senhor presidente, senhora procuradora, senhor procurador, senhoras e senhores parlamentares, eu gostaria apenas de trazer à luz a questão do requerimento de informações. O requerimento de informações que, como pessoa física,
como cidadão brasileiro,